todo mundo conhece. E por isso nós vamos começar a falar sobre a rodada. Jogos muito bons nessa quarta-feira. E o destaque primeiro é de Marcelo Raed. Tudo bem, Raed? Boa noite. Tudo bem, amigo. Boa noite a você, Gonzo. Uma honra estar aqui também contigo mais uma vez. Vitórias imponentes de Fluminense, de Palmeiras, de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na noite de hoje, com alguns requintes de jovens da base entrando. Sem esquecer do Santos. Santos muito bem também na noite de hoje, com muitos jovens da base decidindo. Christian no Atlético Paranaense, David Washington e Ângelo pelo Santos, Vitor Hugo, partidaça pelo Flamengo. É sempre bom olhar para as categorias de base. Goza, boa noite. Seu destaque nessa rodada de muitos gols, hein? Aliás, a gente tem tido jogos com muitos gols nesse início de Campeonato Brasileiro. A média está mais alta do que o normal, né, Gonza? Boa noite. Muito boa noite, Felipe. Um privilégio estar contigo. Meu amigo Marcelo Raed também, muito legal essa bancada de hoje. Com esse elenco de times, é natural que a gente sempre tenha, em todas as rodadas, pelo menos 2, 3 grandes jogos. Eu vou dar um destaque que a gente vai desenvolver ao longo do Troca, um positivo e um negativo. O destaque positivo para mim é o Fluminense, porque o Palmeiras está onde ele tem que estar. O Palmeiras está na liderança, o Palmeiras ganhar do Grêmio não chega a ser uma novidade. O Fluminense não, o Fluminense está começando a entrar naquela fase em que ele já se impõe aos adversários fora de casa, tanto faz jogar em casa como fora, o Fluminense vence. E o destaque negativo para mim, me lembro que ontem eu cheguei a comentar isso aqui no Troca, o Internacional. Me impressiona a falta de força do Internacional, principalmente depois da boa campanha na temporada passada, quando foi vice-campeão. O time que não consegue responder hoje contra o Atlético chegou até a fazer no primeiro tempo equilibrar um pouquinho as ações, mas no segundo tempo o Atlético Paranaense passou por cima, parecia que o jogo era na arena. Pois é, você falou do Internacional, vamos falar já sobre o Grêmio também, que olha, não foi fácil hoje não. Vamos ao Allianz Parque então, porque lá está a nossa equipe que transmitiu esse jogo, essa vitória, essa goleada do Palmeiras. Está lá o Milton Leite, que está ali com o Alexandre Losetti e com a Aline Calandrini, lá no belo Allianz Parque, que viu um jogo, Milton, eu estava dando uma olhada aqui, foram 29 finalizações, um jogo de grandes emoções, principalmente para o Palmeirense, que viu 26 do time dele, só 3 do Grêmio. O que acontece com esse Grêmio que não consegue incomodar muita gente na questão ofensiva? Milton, boa noite, bem-vindo ao Troca, meu amigo. Grande, Felipe, um abraço para você, para todo mundo aí no estúdio. Aliás, vou concordar com o Gonzo aqui, né? Porque ele falou do Internacional, a gente assistiu uma boa parte do jogo do Inter, também me impressionou a falta de poder do Internacional, o bom jogo do Atlético, mas aqui hoje, apesar de a gente saber que o Palmeiras é o Palmeiras, né? Que o Palmeiras vive essa fase esplendorosa, a terceira academia e tudo mais, então do Palmeiras se espera o jogo que teve aqui hoje. Mas eu achei o Grêmio muito abaixo, né? Achei o Grêmio jogando uma partida muito ruim, não incomodou o Palmeiras, não trouxe... Dos 3 chutes, um foi um bom chute, que foi o lance do gol, né? Porque os outros 2 só entram para a estatística porque não causaram problema nenhum para o Palmeiras. Então me impressionou, mesmo tendo diante de si um Palmeiras fortíssimo, né, gigante nesse momento no futebol brasileiro, mas o Grêmio eu achei que podia jogar um pouquinho mais, ou esperava pelo menos que jogasse um pouquinho mais. Mas eu sou só um curioso aqui, né? O Alexandre Losetti, a Aline Calandrini, meus parceiros aqui na transmissão que fizemos agora há pouquinho no Premier, vão falar muito melhor sobre esse Palmeiras 4, Grêmio 1, Palmeiras neste momento, líder do brasileiro, do qual ele já é o atual campeão. E aí, Losetti, Aline, o que vocês me dizem? Bom, falar sobre o Grêmio, para mim, respondendo ao Felipe, é um time que pouco compete sem a bola. É muito claro, é um time que preza muito a posse de bola, preza muito aproximações, se organizar. Porém, quando perde a bola, é um desastre. Hoje o Renato mudou um pouco, né, a sua característica do time, porque mudou a sua função. Vem com 3 zagueiros, uma linha de 5, 2 jogadores mais à frente. Soares não veio para o jogo de hoje. Mas um time que não teve nenhuma criação, pouquíssima posse de bola. O primeiro tempo foi completamente do Palmeiras. Um volume de jogo muito interessante. Mas o Palmeiras poderia ter aproveitado melhor esse primeiro tempo. Foi pro intervalo com um empate de 1-1. Aliás, é impossível a gente não falar do Bitelo, né? Indiscutivelmente é o jogador que melhor vem atuando nessa equipe do Grêmio. No segundo tempo mudou de posicionamento, enfim, mas foi isso. É um time que pouco compete sem bola e é uma das características e falhas que esse Grêmio vem tendo nessa temporada. Claro, né, Losetti, que o grande vencedor é o Palmeiras, o time do momento é o Palmeiras, mas ainda para falar do Grêmio, só a ausência do Soares não pode justificar a bola que o time jogou aqui hoje, né? Não pode. Boa noite, Felipe, Gonza, Raed, prazer estar com vocês. Foi um amasso, Milton, um amasso técnico, tático e físico.
me impressionou principalmente a parte física, porque são dois clubes grandes, dois clubes de estrutura, mas a superioridade do Palmeiras em chegar antes, na intensidade, no arranque, na velocidade, em todas as divididas, é uma coisa rara da gente ver num jogo deste tamanho. Foi a quinta vez que o Renato poupou o Soares ao longo do ano. Nas outras 4, em 2 delas, ele escalou Diego Souza, que agora está machucado e é o substituto natural. Em outra, o Galdino como centroavante. E na que tinha dado mais certo contra o ABC fora de casa pela Copa do Brasil, ele escalou um time com 3 zagueiros, sem atacantes, cheio de meio-campista, e foi o que ele tentou repetir hoje. Mas o resultado foi desastroso, Milton, porque a linha, essa linha de 5, com o Tomás Luciano, que é o terceiro lateral direito do elenco, o Fábio e o João Pedro estão fora, o Reinaldo na esquerda e os 2 Brunos, o Vini Alves e o Kahneman por dentro, não conseguiu proteger a área. O meio-campo ficou muito vazio por várias vezes, só o Carbajo e o Vilhaçante tentando cobrir uma enormidade de pedaço de campo, o Cristaldo e o Vina muito fora do jogo, fora da pressão, e o Bitelo correndo meio sem orientação na frente. O Palmeiras já é um time que joga bem normalmente. Quando vê tudo facilitado dessa forma, sem, obviamente, tirar o mérito, o Palmeiras jogou muito bem, com muita solução. O Arthur vai dando cada vez mais resposta, o lado direito vai tendo uma possibilidade que não tinha antes de arranque em velocidade, drible, tabela, uma ocupação de espaço com o Mike, que foi outro destaque muito interessante. Todo mundo no Palmeiras jogou bem, agora o Grêmio jogou mal demais. Agora, Losetti, é interessante a gente falar do Palmeiras, porque como vocês não tinham nascido, a gente tinha uma expressão que dizia que o time joga por música, né? Porque o time joga tão fácil, né? Que parece que é uma orquestra tocando. O Rafael Veiga voltou a jogar muito bem, né? Fez 2 gols, assistência e tal. Mas você até destacou muito isso no primeiro tempo, né? Além de ser, taticamente, tecnicamente, um time que está muito acima hoje, a disposição desse time em campo, né? Você vê o Rony vindo dar carrinho aqui na lateral esquerda, você vê o Endrick voltando, você vê o Rafael Veiga dando carrinho na lateral direita, ou seja, com essa parte física muito boa e a dedicação dos jogadores, fica difícil, né? Para os outros, né? Para eles fica fácil. Para o torcedor e para eles fica fácil. É impressionante, Milton, porque até hoje ainda tem gente que fala assim: mas o atacante não pode marcar o lateral. O meio-campista tem que ter liberdade da fase defensiva. Ora, num time como o do Palmeiras, se os atacantes e os meio-campistas mais ofensivos não se entregassem tanto na primeira pressão, na recomposição, o time não conseguiria jogar como joga. E não falta fôlego para esses jogadores. Quer dizer, o Dudu volta para marcar e na hora de driblar, de atacar linha, conduzir bola, ele tem velocidade. O Arthur a mesma coisa. O Veiga a mesma coisa. Então, fisicamente é um time muito bem preparado. O Rony tem uma característica muito interessante também nessa pressão, nessa primeira abordagem. É um jogador que não fez gol, mas se movimenta o tempo inteiro e ajuda muito nesse primeiro bote na defesa adversária. E vem buscar a bola aqui atrás, né? Vem, carrinho aqui na bandeira de escanteio. É um jogador que se movimenta muito, né, Milton? O tempo inteiro, acaba enganando, chamando a atenção dos zagueiros. Hoje foi uma linha de 3 mais defensiva, né? Mas é um cara que realmente se mexe bastante e acaba gerando espaço para os companheiros que vêm de lado de campo, né? E como disse o Losetti, Felipe, amigos aí do estúdio, você vê um Palmeiras e Grêmio como esse de hoje, não dá para entender essa diferença, né? Ou dá para entender, né? Porque o Palmeiras está muito acima dos demais, mas foi assim, né? O Palmeiras aqui em cima e o Grêmio aqui embaixo. Um clássico de tanta rivalidade, de tanta história, tanta tradição, enfim, o que a gente viu aqui hoje foi, como disse o Losetti, um amasso do Palmeiras para cima do Grêmio. É verdade, e o Renato já tem reclamou publicamente dessa vez, na última entrevista coletiva depois do jogo contra o Bragantino, sobre a falta de atacantes de velocidade, e ela é flagrante, né? A gente vê claramente que isso realmente é uma questão que o elenco do Grêmio sente muito a falta. Agora, no jogo de hoje, especificamente, vocês estavam falando sobre a pressão que os atacantes do Palmeiras exercem lá na frente. É tudo que o Grêmio não tem, né? E não consegue fazer, porque o Grêmio é muito passivo na marcação, né? Dá a impressão de que se o Palmeiras quiser tocar a bola, vai tocar 90 minutos e o Grêmio sequer vai conseguir roubá-la em nenhum momento do jogo, né? Exatamente, Felipe. E assim, se o Grêmio não tem jogadores de velocidade, ele não pode ter o posicionamento que teve aqui no Allianz Parque, muito recuado e sem posse de bola. Se você vai jogar sem a bola, você tem que ter a velocidade para roubar e contra-atacar. O Grêmio jogando muito atrás, sem a bola, com uma linha de 5, e quando roubava a bola, era só jogo no pé, só bola no pé, sem uma ultrapassagem, sem um ataque à profundidade. Então, eu concordo com o Renato quando ele diz que faltam boas opções de velocidade, mas entendo que é possível pensar
pensar em melhores estratégias, em melhores formações com o que ele tem em mãos. Não é o único time do país que sofre com falta de velocidade. Outros também. Não são tantos jogadores assim bons que contribuem com o clube. Agora, é preciso e possível, na minha visão, jogar melhor do que o Grêmio tem feito nesses últimos jogos. Dá pra jogar? Dá pra jogar, mesmo com os desfalques que a gente tem, né? A gente já percebeu que o Grêmio veio hoje com uma dupla que vinha sendo desfalque, vinha fazendo diferença. Ainda tá sem PP, obviamente, que é o termômetro dessa equipe, mas veio com o Carbajo e com o Vila Sante. Mesmo assim, foi um meio-campo nulo. O Bitelo na frente, tentando correr, diminuir os espaços, mas Vina é um jogador que pouco pressiona a bola. Cristal é um jogador que pouco pressiona a bola. O Losetti fez uma leitura perfeita. Mesmo assim, mesmo com os desfalques que o Grêmio vem tendo, dá pra jogar mais do que vem jogando. Realmente uma atuação, mais uma atuação, na minha opinião, bem abaixo do Grêmio. 7 gols sofridos nos últimos 2 jogos. 3 contra o Bragantino e hoje 4 do Palmeiras. Valeu, meus amigos. Bom descanso pra você. Valeu, Milton, Aline, Losetti. Bom descanso. Boa quinta-feira amanhã. Valeu, gente. Abraço. Valeu. Acha que o Grêmio tem motivos, o torcedor principalmente, para ficar preocupado com o que está vendo? Porque não são fáceis as soluções aí para esse problema da velocidade. O Grêmio aguarda ansiosamente pela volta do Ferreirinha, né, que é um jogador que pode ajudar e muito nessa questão, mas o Renato tem tido problemas para encontrar soluções, né? O projeto esportivo do Grêmio passa por no mínimo, classificação para a Libertadores nessa temporada no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o contrato do Soares é de 2 temporadas e Soares veio aqui para jogar a Libertadores. É preocupante o Grêmio não achar as soluções no campo de ataque. É um time que tenta jogar, hoje não tinha Soares, mas é um time que tenta jogar para o Soares e não tem as opções para fazer com que o jogo crie uma dinâmica diferente, que não a mesma nota. O Milton falou sobre repertório do Palmeiras, posso falar que o Grêmio é um time que usa a mesma nota para atacar o jogo inteiro. E o Arthur deu um acréscimo a esse time importante, né? Como ele estava falando, né, Gonza? Até tem uma mensagem aqui na hashtag Troca de Passes do Jax Ricato que diz: Arthur jogou muito hoje, se continuar assim o apelido já está pronto. Rei Arthur! E é uma opção de velocidade com cara de perna esquerda, né? Para dentro, que tem habilidade, tem bom chute e tem encontrado soluções, né? Ele começou meio devagar e tal, mas está melhorando a cada jogo, né? Parece nesse time. É impressionante como esse jogo ele reúne 2 equipes que, quando a gente fala em soluções, eles estão em campos opostos, né? O que o Renato não consegue achar de soluções, mesmo com alguns desequilíbrios na montagem do elenco, sem jogadores de lado, mas é o que o Losetti foi perfeito quando ele diz, é possível fazer melhor com isso que tem. Tem alguns times, por exemplo, eu tenho dúvida se o Botafogo, se o Vasco da Gama tem elencos melhores do que o do Grêmio. Realmente tenho dúvidas. Não é uma questão de ter um elenco melhor ou pior, acho que é uma questão de uma característica que é importantíssima no futebol de hoje. E, por exemplo, o Botafogo tem o Júnior Santos, que é um jogador rápido, tem o Vitor Sá, que é um jogador rápido. O Vasco não tem nenhum. O Grêmio não tem nenhum jogador com essa característica, a não ser o Ferreirinha, né, que está machucado há um bom tempo e não consegue jogar. Então, essa acho que é uma questão muito latente aí, muito que está em peso ao ataque. Sem dúvida, mas eu acho que aí entra o treinador. Aí entra o que o Abel Ferreira faz quando ele perde o Danilo, quando ele perde o Scarpa. Todo mundo falava, meu Deus, agora o Palmeiras não vai segurar. E o Palmeiras acha soluções. Aí você vai falar, mas o Arthur é um jogador que estava fora e veio. Ok, o Grêmio pode também ir ao mercado e trazer soluções, melhorar essa situação. Mas eu acho que esse jogo de hoje ele é um retrato e ele colocou frente a frente 2 times que, no tema que você propôs, achar soluções, criar situações para minimizar problemas, há um abismo entre os 2 times e os 2 trabalhos. O Palmeiras hoje, né, o Abel optou por colocar todos os seus titulares, né? Vale lembrar que ele tem uma sequência aí dura. No fim de semana ele joga contra o Bragantino e depois, no meio da semana que vem, contra o Fortaleza, jogo válido pela Copa do Brasil. Dá a impressão de que no final de semana ele deve poupar muita gente aí contra o Bragantino, né, Raed?
Ou imagina algo diferente? Tem que ver como é que tá o sono da galera, né? O Abel Ferreira que viralizou essa semana monitorando o sono dos jogadores. É importantíssimo o repouso para que você consiga colocar uma frequência alta de treinamentos. Mas eu acredito que a fisiologia do Palmeiras vai dizer para o Abel quem está apto para um jogo do fim de semana ou não, já que a prioridade também para o Palmeiras, que disputa tudo, é ir longe na Copa do Brasil. O Grêmio, só desculpe, Felipe, a trajetória a curto prazo do Grêmio também não é fácil, não. Ele pega Fortaleza, depois pega a Copa do Brasil com o Cruzeiro, primeiro jogo, importantíssimo, e depois pega o Grenal. É, uma sequência... Não chega a ser fácil, não. Sequência dura aí pro Grêmio também. É o seguinte, assim que tivermos as entrevistas lá no Allianz Parque, né? As entrevistas dos treinadores, do Renato, do Abel, dos jogadores, a gente vai trazendo para vocês aqui ao longo do programa, tá bom? Do Bate-Fundo Esportivo, Abel, Palmeiras hoje chegando à sua 4ª vitória consecutiva. Nos últimos 2 jogos, 2 goleadas e 44 finalizações contra os gols do adversário nas últimas 2 partidas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse atual momento ofensivo da equipe do Palmeiras, a intensidade que você já falou, inclusive, na primeira pergunta, e especificamente sobre o Luan e o Mike, que são jogadores que, teoricamente, não são titulares da equipe do Palmeiras e que vêm de 2 grandes partidas, Abel. Comenta um pouco pra gente. Primeiro é dizer à imprensa calma. Né? Há 3 dias atrás ou há 3 jogos estavam a dizer que nós sofremos golo, isso aqui, golos e golos, e sofremos, e agora somos... Calma. Foram apenas 3 pontos, só, mais nada. Um jogo consistente, muito bem conseguido, fruto de um trabalho, de um comprometimento dos nossos jogadores. Fiquei muito feliz por ver o estádio a cantar o nome do Luan. Os nossos torcedores sabem reconhecer o esforço dos nossos atletas. E o Luan, é verdade, é uma das nossas opções para zagueiro. Vocês viram, desde que começou a época, estava o Murilo e o Luan, e eu fui revezando os dois. Deixei sempre mais o Gomes, porque também é um jogador muito resistente, é um jogador que consegue fazer 4, 5, 6 jogos seguidos. E revezei com o Murilo e o Luan hoje, ele merece, porque ele é um homem de caráter, tem uma forma de pensar e de estar muito profissional quando não joga, ajuda muito não só aquilo que vocês veem dentro do campo, mas na liderança do próprio grupo e dos moleques. É um jogador que tem essa capacidade de integrar bem os moleques que chegam da base, ele tem essa capacidade, e isso é muito bom. O Mike também é um jogador que nós utilizamos este ano e no ano anterior, fomos revezando com o Rocha. É um rapaz, que todo mundo gosta. Vocês viram, ele fez o golo e todo mundo foi festejar com ele. É muito querido também no balneário, isso sente-se. Eles merecem, porque eu disse-lhes isso e digo-lhes muitas vezes. Se eu pudesse, eu metia os 23 a jogar. Se eu pudesse, só que eu não posso, há regras, há regulamentos, só podem jogar 11 e entrar 5. E os outros, às vezes, eu escolho. Ainda hoje eu estava a dizer ao Lopes, tem paciência, eu se calhar devia ter metido o Lopes e não o Hendrick, porque o Hendrick já tinha feito o golo no último jogo, e se calhar o Lopes estava ali a esfregar as mãos, como quem diz, hoje vai sobrar para mim, e eu não o meti. Se calhar era um jogo que eu devia ter metido a ele e não o Hendrick. Mas pronto, a minha função é mesmo essa, é tomar decisões que às vezes vão agradar a uns e a outros não, mas o importante é que eles respeitam as minhas decisões e continuam a trabalhar e ficam à espera para ajudar a equipa o tempo que for, 1 minuto, 90 minutos, o que for. E portanto, fiquei muito contente por esses 2 jogadores que estás a falar, porque são jogadores que merecem tudo bom, porque são homens de grande caráter. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. A gente escuta muito nas emissoras de televisão e algumas rádios que o Palmeiras é uma máquina. Chamam o Palmeiras de máquina. Queria saber de você o que significa isso, como você interpreta essa palavra máquina. E uma pergunta, saindo um pouco fora, mas você é um profissional que também trabalha muito bem fora dos gramados. Essa história das casas de aposta, se você já trocou uma ideia, bateu um papo com a rapaziada, entrou nesse assunto afinco, e o que você acha que pode acontecer com o nosso futebol? Olha, eu começo pela segunda pergunta. O futebol é maior que todas as polémicas.
não há polémica, o futebol já tem muitos anos e o futebol sobreviveu a tudo e vai continuar a sobreviver. Agora, em relação especificamente ao que tu estás a dizer, o que eu posso dizer, porque também não me quero alargar muito, é lamentável, mas o futebol para mim é isto que vocês assistiram aqui hoje. Para mim isto é que é futebol. Todo o resto, acredito que as entidades competentes irão fazer o seu trabalho. Pelo que sei, a entidade competente é das que tem um trabalho de excelência. Vamos deixar os responsáveis fazer o seu trabalho e apurar aquilo que tem que ser apurado, mas lamento só, o que eu tenho a dizer, lamento. Eu também continuo-te a dizer, o futebol sobrevive a muita coisa e vai continuar seguramente, mas para mim futebol, volto a repetir, é aquilo que nós assistimos aqui hoje. Tá aí, Abel Ferreira, muito tranquilo, né? Muito sereno, depois de mais uma vitória do time dele. Acho que deve estar muito satisfeito também com o desempenho do Palmeiras, que depois de uma vitória muito segura contra o Grêmio, assume a liderança, pelo menos de forma provisória, né? Amanhã o Botafogo entra em campo e pode retomar o primeiro lugar, mas até amanhã, pelo menos, o Palmeiras está na ponta do Campeonato Brasileiro. Essa goleada sofrida para o Palmeiras, 4-1. Não tem um time perfeito. Tem os melhores times do mundo, tenho visto a Champions. Os melhores times do mundo também têm falhado. A gente treina, a gente conversa, a gente mostra no vídeo, a gente treina para que nós não tenhamos esse tipo de falhas, né? Mas é como diz um amigo meu, né? Se ninguém falhasse, ninguém faria gol no mundo. Então as falhas, infelizmente, elas acontecem. A gente procura treinar, a gente procura mostrar para que essas falhas a gente possa evitá-las de todas as maneiras. Mas a gente sabe que nós somos no Grêmio, em todos os times, você vai ver os gols de todas as rodadas, você vai ver que 99% dos gols são falhas. Então, a gente treina porque a gente não comete as falhas, mas elas acontecem. Renato, você começou o jogo de hoje com Vijaçante e Carbajo, 2 jogadores que voltavam de lesão. Esse era o previsto ou você colocou eles correndo algum risco de perdê-los novamente? Mas é o que eu falo, né? A gente tem tirado o jogador do departamento médico, as pessoas não entendem, as pessoas acham que quando você tira um jogador do departamento médico, 3, 4 semanas depois põe jogar numa grama sintética contra um adversário poderoso do jeito que é o Palmeiras, as pessoas acham que os jogadores estão 100%. Às vezes eles estão 100% da lesão, mas falta muito o ritmo de jogo. Então hoje nós tínhamos o Reinaldo, nós tínhamos o Vila, nós tínhamos o Felipe, que estavam voltando depois de um tempo, de um longo tempo, totalmente sem ritmo, numa grama sintética contra o Palmeiras. E num esquema diferente. Mas as pessoas não querem saber, né? As pessoas querem ser para o resultado. A gente trabalha para isso. Mas o que eu falei, sem desespero. Vamos continuar trabalhando, até porque o 5º colocado está 2 pontos na nossa frente. Vim aqui esclarecer, né, um pouco mais do que já foi colocado na nota, caso seja do interesse de todos aqui também, porque nós analisamos esse assunto do Natan sobre vários aspectos, né? A gente sabe que cada clube tomou a sua decisão, mas a primeira coisa que nós fizemos foi falar com o atleta, isso é importante que se diga, o atleta está muito tranquilo, né? Acho que publicou a sua nota também, disse que foi procurado, mas que rechaçou de primeira, que jamais faria isso, se colocou à disposição de colaborar, disse que pode entrar nas contas dele, pode mexer no celular para ver as trocas de mensagens. Depois partimos para analisar o fato concreto do caso do Natan, né? Como tu bem colocaste, Rossi, não foi no Grêmio que isso aconteceu, foi em outro clube. As mensagens que chegaram até o conhecimento nosso são de 2 pessoas não falando com ele, não é? Então, isso deixa isso muito fragilizado, essa citação. E a gente confiou, né, no nosso atleta e decidimos por bem, então, já que ele estava com a cabeça boa também, que isso é importante, porque mesmo sendo a alegação de inocência, mesmo nessa condição, ele poderia não ter condições e não estar preparado para o jogo, mas a gente viu ele muito tranquilo, queria ir para o jogo, então por isso nós decidimos mantê-lo, até que, né, se eventualmente chegar novas provas, o que a gente acredita que não vai acontecer. Presidente, boa noite. Como o Grêmio, como instituição, vê a operação penalidade máxima 2? E segundo, caso surja algum episódio envolvendo atletas enquanto atuavam para o Grêmio, como o Grêmio atuará?
Uma boa pergunta e também me dá a oportunidade de esclarecer que para nós essa questão ela é muito importante, a questão da governança, do compliance. O Grêmio já não de hoje vem discutindo internamente, é um projeto da antiga direção, um plano bastante estruturado de governança que ainda falta alguns capítulos para a gente conseguir implementar. Isso realmente é muito caro para essa direção também. Se é uma coisa que a gente buscou trazer aqui com todos os membros do CA também, é a credibilidade, e isso acaba afetando, né? Empresas que queiram trabalhar junto ao clube precisa saber que a gente combate veementemente essas questões. A gente repudia de todas as formas, qualquer forma de adulteração do jogo. O Grêmio, como se publicou na nota, está aberto a colaborar naquilo que for possível e até internamente, já posso para vocês, a gente tem que fazer a nossa apuração, porque assim manda, né, um bom planejamento de governança, ainda que a gente não tenha instaurado, a gente já vai dar início em função desse caso. Então, a gente vê com bons olhos no sentido que é importante investigar, é importante saber se isso acontece no futebol, porque daqui a pouco são com árbitros novamente, daqui a pouco são com treinadores ou com outros partícipes e afeta a lisura do esporte, que para nós é inconcebível. Tá aí o Alberto Guerra, presidente do Grêmio, falando sobre a Operação Penalidade Máxima, né, que investiga a manipulação nos jogos de futebol. Aliás, aqui dentro do programa ainda hoje, mostraremos outros personagens do nosso futebol falando sobre esse assunto. Foram alguns aí a se manifestar sobre os absurdos que a gente tem visto, né, como resultado nessa investigação. Vamos ao... Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.